Shalom a todos, espero que todos estejam bem, com saúde e na graça do nosso eterno Criador, debaixo das mãos do potente Senhor dos Exércitos e de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho um assunto muito importante aqui, espero que você fique até o final. E antes de dar início a esse vídeo, eu abri uma conta agora no Instagram, o nome é Raul Simões Júnior, eu preciso de inscritos lá, porque eu vou fazer lives lá com assuntos que não posso fazer aqui, que vai envolver outros assuntos mais escatológicos e profundos. Se você tem desejo, inscreva-se lá também, siga lá e nós vamos fazer pelo menos uma vez durante a semana lives referentes a coisas mais profundas que não se pode falar aqui nesta plataforma, ok? Meus caros irmãos, eu fiz aqui um script, porque o que eu vou falar aqui é algo muito importante. Eu preciso ter, eu poderia falar sem script, mas eu preciso ter um script para poder passar com mais fidelidade esse assunto, porque se trata, irmãos, de algo que está acontecendo e que é para nós motivo de alerta. Vamos ficar em comunhão e preste atenção até o final do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque nós precisamos do seu like para que possa esse vídeo chegar a mais pessoas, irmãos. Eu vou falar sobre o Estreito de Hormuz, e o que está acontecendo e como nós estamos diante de um cumprimento profético, certo? O que está acontecendo hoje no sul do Irã, irmãos, não pode ser visto apenas como um evento isolado, o que está acontecendo na história. Muitos enxergam esses acontecimentos como possíveis sinais de tempos proféticos, ok? E especialmente quando observamos a tensão no Estreito de Hormuz. Esse comentário eu já ia fazer, esse vídeo eu já ia fazer lá no Instagram, mas eu ainda não posso, porque tem que ter pelo menos 1000 pessoas lá. Eu acho que vai passar aqui, talvez aqui não vai dar problema, porque não é um assunto que vai envolver outras coisas, tá? Eu gosto de deixar esse canal mais para o Evangelho, mas esse assunto aqui também traz referências à volta de Cristo. Se alguém olha para esses acontecimentos lá, irmão, apenas como uma disputa geopolítica por petróleo, pode estar vendo apenas uma superfície. Há interpretações que conectam, irmãos, esses eventos escritos a antigos escritos. Esses eventos estão sendo realizados a antigos escritos, leituras espirituais sobre os últimos dias. Inclusive no livro de Isaías, no capítulo 34, versículo 6, está escrito: pois o Senhor tem um sacrifício em Bosra e uma grande matança na terra de Edom. À primeira vista, irmão, essas referências podem parecer apenas históricas. No entanto, alguns intérpretes, inclusive eu também penso assim, entendem esses textos como figuras que apontam para eventos futuros, irmãos, certo? Certos comentários antigos associam essas regiões a áreas próximas da antiga Pérsia, que hoje é o Irã, ok? E até regiões estratégicas como Hormuz. Há também descrições simbólicas de elementos descendo do céu, que alguns interpretam como impérios ou até como armas modernas, algo que na linguagem atual lembra ataques como mísseis e outras coisas. Em outros textos antigos mencionam tensões, presta bem atenção sobre isso, entre a Pérsia e povos vizinhos, algo que de certa forma ecoa no cenário contemporâneo, isso há muito tempo. Porém, mas aqui é essencial trazer a clareza da luz do Evangelho, irmãos. O Messias já veio, certo? Que é Jesus Cristo, que é Yeshua, mas ele vai voltar. Então nós olhando dentro dessa visão, nós vamos entender que ele não veio para ser um líder político, ele veio para estabelecer um reino terreno. Porém, os rabinos daquela época, quando interpretaram isso, eles achavam que o Messias que iria vir nesse tempo seria o Messias dos judeus, que não é o nosso Messias que já veio e que muitos judeus já creem nele, inclusive, em Yeshua, ok? Então, olhando para isso, irmãos, nós entendemos
que o nosso Messias é Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, Yeshua, que veio para tirar o pecado do mundo, que morreu e ressuscitou, garantindo para mim e para você a vida eterna, se formos fiéis guardadores da sua palavra, obedientes à sua lei, sua doutrina. Mas também temos que analisar uma coisa, isso tudo nos leva a um ponto muito importante, que é o mês de Nissan. O que é o mês de Nissan, irmão? É o mês do calendário judaico, do calendário religioso hebraico. No calendário bíblico hebraico, o mês de Nissan é o primeiro mês do ano religioso. E geralmente ele corresponde ao período entre março e abril, no calendário ocidental, embora possa variar a cada ano, ok? Foi em Nissan, aí que é importante nós meditarmos nisso, ó. Foi em Nissan que Israel saiu do Egito, que o sangue foi colocado nos umbrais da porta, também foi em Nissan, que houve um livramento do juízo de Deus sobre o povo de Israel, foi em Nissan, e de forma ainda mais profunda foi nesse período que Yeshua, quer dizer, Jesus Cristo, foi crucificado como Cordeiro de Deus, também foi em Nissan. E olhando para o momento atual, estamos no final de abril, certo, irmão? Já, né? Mas no contexto que aconteceu esses acontecimentos, nós vamos ajustando isso e vamos encontrar que no calendário hebraico isso pode significar que estamos no final de Nissan. E nós sabemos que no início de Nissan, ou já entrando em Iyar, no seguinte do calendário de Israel, nós podemos entender que foi em Nissan que começou esse conflito. Portanto, não é possível afirmar com total precisão que ainda estamos em Nissan nesse exato momento. Porém, é possível que os acontecimentos, presta atenção, recentes tenham surgido ou se intensificado próximos desse período de Nissan. Veja como tudo é ligado, irmãos. E o que chama atenção do ponto de vista simbólico, e eu quero deixar bem claro que é o mais importante, que eu não estou marcando datas, mas estamos dizendo que um evento específico acontecerá, ou melhor, não quero dizer que um evento específico acontecerá em determinado dia, porque senão aí eu vou passar por cima do que o Senhor Jesus Cristo falou, e não pode. O Senhor Jesus Cristo falou que o dia e a hora ninguém sabe. Porém, eu posso aqui tirar as minhas conclusões sobre o Messias, que será o anti-Machia, o anticristo. Posso tirar essas conclusões. O que estamos observando são padrões, são sinais que nos levam a refletir sobre o cumprimento das Escrituras. E aqui está o ponto central. Esses acontecimentos não apontam para a chegada do Messias, do nosso Messias, porque ele já veio. Então, para quem ele aponta? A Bíblia ensina que antes da volta de Yeshua, de Jesus, haveria guerras, tensões internacionais, tensões entre nações, engano espiritual. E então, ali no meio do caos, certo? Surgiria o quê? O anticristo. Portanto, quando vemos um mundo em conflito, especialmente envolvendo essa região historicamente, que é sensível, isso pode dar para nós entender, dá para entender que é uma parte de um cenário que está se cumprindo, tá, irmãos? Eu não posso aqui afirmar, como está escrito no Salmo 19, Salmo 91, versículo 15. Estarei com ele na angústia. O povo está em angústia, o mundo está em angústia. Aumento, petróleo e etc. E ninguém sabe o que pode acontecer de uma hora para outra. Mas sabemos que Deus não abandona o seu povo no meio do caos. Que há um chamado claro para a vigilância. Não é tempo de religiosidade superficial, viu, irmãos? É tempo de alinhar a vida com Cristo, buscar a verdade espiritual, porque antes da volta de Jesus Cristo haverá engano, haverá sistemas que prometem paz, mas não vêm de Deus. Por isso deixamos algo equilibrado e honesto aqui. Nós estamos afirmando 100% de certeza. Os acontecimentos atuais são exatamente cumprimentos finais das profecias, mas também não podemos ignorar as semelhanças relevantes com aquilo que as Escrituras descrevem, irmãos. Pode ser sim um prenúncio, glória ao nome santo do Senhor, pode ser sim um prenúncio, certo, irmãos? De coisas que vão acontecer.
relacionadas ao cenário escrito com Gog e Magog, ou uma parte de um processo que ainda se desenvolverá. Então cada pessoa, irmão, deve examinar essas coisas. Mesmo porque já houve profecias de sábios, rabinos no passado, que descreveram exatamente esse lugar. Certo, irmãos? Como o início de um conflito para o aparecimento do Messias deles. Exatamente, inclusive, irmãos, com uma certa precisão. Tem um rabino, um estudioso, não é? Que ele falou a respeito disso com uma certa precisão e escreveu isso no ano há 500 anos atrás. Inclusive, ele falava que ali, naquele estreito, que na época ainda era, por certo, ainda era a Pérsia, e dá uma impressão que, pelo que eu entendi, pelo que eu estudei, ele falou até o nome de Hormuz. Você pode dizer, mas como pode ele estar sabendo disso? Isso existe, irmão, isso aconteceu, irmãos. Isso aconteceu. Mas eu quero dizer para vocês que não é para vocês ficarem apavorados. Então esse problema que está tendo em Hormuz é exatamente, se nós olharmos, é exatamente um prenúncio de uma batalha de Gog e Magog. E um sistema que está criando caos, um momento que tem que surgir um líder que vai criar a paz através, nem que seja da força. Então nós observamos tudo isso, eu não posso aqui entrar em mais detalhes, por isso que eu abri o canal lá no Instagram, para mim poder falar coisas que aqui eu não posso falar, tá? Porque eu teria nomes de pessoas, livros para citar, mas aqui não vou poder fazer isso. Mas se inscreva lá, me segue lá, irmão, para mim poder ter números, porque daí a gente vai fazer algumas coisas lá que nós não podemos fazer aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e diga o que você acha. Será que esse conflito lá no Estreito de Hormuz não vai afetar você? Vai. Vai afetar todo mundo, já está afetando. Economia, petróleo, que é economia, alimentação, isso está gerando um caos. E para que o homem do pecado se manifeste, irmão, tenha que ter o caos. E para que seja restaurar, ou para que seja feito um pacto de paz com muitos que já foram feitos, você sabe que através de Donald Trump, de Jared Kushner e outros fizeram reuniões, já existem tratados abraâmicos, já existem, certo, irmãos? Trump já é considerado o Ciro da era moderna, porque a Pérsia, antigamente, não era inimiga de Israel. Inclusive foi Ciro, o persa, que Deus se usou para libertar Israel e para mandar o povo do Senhor novamente para Jerusalém, para reconstruir a cidade. Ciro persa, está até escrito sobre ele na profecia de Isaías. Antes dele nascer, Isaías já falou o nome dele. Então vocês vejam, irmãos, que depois de tudo isso que entrou o Reza Pahlavi lá, que foi o outro líder, foi mudado o nome para Irã, que é hoje, e agora está sob o domínio desses aitolás, que é uma teocracia, que realmente, irmãos, é algo que não tem como apoiar isso. Não tem. Quem apoia isso, irmãos, infelizmente, não é nem cristão a pessoa que apoia uma coisa dessa. Porque, inclusive, lá, eles crucificam cristãos, tá, irmão? Tem muita gente defendendo, mas não sabe. O povo de lá, irmão, não tenho nada contra, nós estamos falando do povo. Eu conheço pessoas persas, tem pessoas persas no meu canal, são pessoas maravilhosas, não tem nada a ver. Tem uma pessoa que é persa e se converteu até. Não tem nada a ver o povo com o regime, mas o regime controla a massa. Por isso nós temos que estar atento. O que está acontecendo agora, irmãos, eu não vou afirmar 100% aqui no YouTube, mas eu posso dizer que no meu sentimento, isso é eu que sinto, eu não estou dizendo que Deus me revelou nada, eu sinto que isso é prelúdio para o que está para acontecer dentro de pouco tempo. Deixe seu comentário, deixe o seu like, vai lá no Instagram e me segue lá, para nós poder ter números. Se eu tiver 1000 pessoas lá, eu consigo fazer lives com assuntos profundos, que eu não posso fazer aqui, porque daqui eu só falo mais do Evangelho. Lá eu vou falar do Evangelho, vou falar também de assuntos que são um tanto delicados, não saindo também das regras, porque tudo tem regra, não é?
mas aqui, determinados assuntos, eu posso ganhar um strike. Tá bom, irmão? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Shalom, Deus abençoe a todos. Amém e amém.